Olá, amigos, como é que estão? Tudo bom? Nossa, tá complicado. Tá um pouco gripado, enfim. Mas vamos que vamos. Hoje é quinta-feira, dia 5, Semana da Pátria, senhores. Dia 7 de setembro tá aí. Data importante. Patriotas. Bom, gente, falando sobre patriotas, falando sobre pátria e falando sobre política, que eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre política. Você vê qual que é a diferença de política e política? Politicagem é tudo isso que você está vendo hoje em dia, principalmente no nosso modal. Modal que eu digo, táxi, motorista de aplicativo. É só politicagem. Eu digo que tem muito analfabeto político. Muito analfabeto. O pior tipo de analfabeto não é nem o funcional. O pior tipo de analfabeto é o analfabeto político. Você tem aquele analfabeto que não consegue interpretar um texto, que não consegue entender um vídeo, ler um livro, entender uma mensagem, ler e ter a compreensão do que é aquilo. Mas o pior é aquele político, é o analfabeto que diz: eu odeio política. Cara, quem odeia política é o pior tipo de analfabeto. Por um só detalhe, ele vai ser, desculpa, governados por políticos que fazem política, que fazem as leis. E os senhores que não gostam de política, esse vídeo é chato, esse vídeo vai falar... Não, eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante o engajamento político, para deixar de ser um analfabeto político. Entender as mensagens, entender as entrelinhas, entender o que está acontecendo na nossa atualidade. Vamos falando do nosso modal. Essa semana nós tivemos o quê? Convocação por parte de um sindicato, Sintetaxi, para 5 mil motoristas, taxistas, defenderem o nobre vereador Adilson Amadeu, que eu acho que o cérebro dele, a língua está muito próxima. Então, naquele momento ele falou besteira e, enfim... No momento em que o próprio interlocutor dele também fez besteira. Se vocês se lembram, o Paulo Reis subiu no pleito, tá? No parlamento, no palatório, melhor, para falar. E falou que não existia... como é que ele falou? Não existia democracia ali. Tá? Porque estava tudo direito. Tudo bem, por mais que tivesse dirigido só para os taxistas, é o momento da fala dele, é o momento de ele aproveitar o momento democrático, sim, porque o presidente da mesa falou: não, esse é o momento de falar, fale. Vira de costas. Aquilo criou uma celeuma que chegou ao próprio vereador tomar aquela atitude intempestiva, típica dele, de falar aquela besteira que ele falou, chamar vocês de vagabundo, chamar vocês de covardes e vagabundos. Tenho certeza que no fundo ele deve ter se arrependido. Porém, como já tinha falado, a merda já saiu, então vamos embora, vamos embora. Aí, o nobre presidente de sindicato convocou 5 mil taxistas. E engraçado que, por outro lado, para proteger o vereador, que não precisa desse tipo de proteção. Porém, houve um nanico engajamento. Eu digo um nanico engajamento porque pediu 5 mil. Quantos foram? Quantos foram? Lá na Câmara Municipal, na frente da Câmara Municipal. Cara, você tinha 100, era muito. Não esses 20 que o nosso caro amigo, professor Cleiton, falou. Professor, desculpa, você falou que o vereador passou vergonha, mas no seu último vídeo quem passou vergonha foi você. Dá uma olhada no quantos carros tinha. Só carro, e não conheço táxi autônomo. Ele não vai sozinho, pelo menos deveria. Eu contei no mínimo 50 táxis ali. Então desculpa, não tinha só os seus 20 lá que você falou. E também sei que não tinha só aquele grupinho que estava com o Policineto, você, o Reis e mais alguns lá naquela pracinha. Sei que tinha mais gente, mas dos dois lados o engajamento foi muito baixo. Você percebe que o povo é apolitizado. Ele não quer, ele não vai defender os seus interesses, não vai lutar pela sua causa. Isso é ser um analfabeto político. Deixa, eu quero que se foda, vou fazer a minha parte.
Porque, com a maior desculpa que vai ter, eu não acredito mais nos políticos. Eu não acredito mais em política. Quando que, de repente, você está sendo gerido por... Não é? Ou não é? Cara, vai com qualquer tipo de probleminha, seja ele o que for. Não pagou o INSS. Meu irmão, se você for pego numa blitz e não pagou o seu INSS... seu carro vai ser recolhido e você vai ter que pagar uma multa de R$5.100 aqui em São Paulo e 8 mil reais em Guarulhos a partir de segunda-feira, dia 9. Ou você não sabe? Não sabe? Você prefere ser um analfabeto político? É isso? Quando de repente as suas associações, as suas cooperativas, o seu sindicato, o seu vereador chama você para defender uma causa, você não vai porque, não interessa. Isso não é bom, isso não é legal. Você continua na hipocrisia, na mediocridade de continuar sendo um analfabeto político, pegarem o seu carro e você tem que pagar 5 mil, 8 mil, 10 mil. Mas isso é injusto, isso é ilegal, isso é um... Cara, como ouvi vídeo de presidente de associação falando, mas é um projeto, não é projeto de lei de Guarulhos, amiguinho, já é lei do município de Guarulhos, sim, que foi publicado no Diário Oficial do dia 6 de março de 2019, dando um prazo de 180 dias para se adequar. Se adequar? Não. Passou o prazo, agora vão começar a cobrar. E aí? Porra! Aí é o tal do analfabeto político. E ainda me faz um vídeo dizendo que é projeto de lei. Projeto de lei, meu amigo. Projeto de lei é a fase em que você ainda tem como negociar, que você tem como pedir um engajamento e pedir para pelo menos que abra ampla discussão. Porque agora que a lei já está promulgada e publicada no Diário Oficial, para reverter esse quadro, dá trabalho, neguinho, dá trabalho. E olha, um bando de analfabeto político, que não quer se engajar, porque é muito mais cômodo também. Eu vou correr atrás do meu, eu vou fazer só a minha parte. Eu não vou lá lutar pelos meus direitos. Tá aí. Agora, chora o leite derramado. Tem muito analfabeto funcional que não consegue ler e entender uma lei. Meu amigo, não tem nada de placa vermelha na cidade de Iguai. Fala sobre veículo de aluguel. Táxi é um veículo de aluguel. E o seu veículo de transporte por aplicativo, enquanto tiver sendo chamado por um aplicativo, também é um veículo de aluguel, cidadão. Caramba! A diferença é que o táxi é um veículo de aluguel com taxímetro e vocês, um veículo de aluguel solicitado através do meio de tecnologia, um aplicativo. A única diferença é essa. Mas tá sim. Pô, tava falando de transporte de massa coletivo, de micro-ônibus, de ônibus, de transporte escolar, que também é transporte. O artigo 28 de Guarulhos sim fala da multa de 8 mil e tralalá. É muita moedinha. Eu sei que é. Culpa de quem? Que não foi lá, que não lutou. Das associações que não foram. A pergunta maior é por que as empresas se calam e se omitem nesse momento? Por que elas não foram? E por que elas não estão vendo esse lá? Porque não está doendo no bolso delas. É o tal. Por isso que é conveniente continuar deixando vocês idiotas úteis. Digo idiotas, né? Massa de manobra é mais bonitinho, ou inocente útil. É o que vocês estão sendo, tanto o taxista quanto o motorista de aplicativo. Em cima de uma cortina de fumaça, fazendo o jogo dessas corporações. E de quem interessa mais? Pelegos, oportunistas de plantão e a sociedade em geral. Porque você continua fazendo corridinha baratinha, não é verdade? Enquanto a população é transportado praticamente de graça, subsidiado por você, e pelo menos 25, 29, 30, chega a 40% você dando para as empresas. E elas, turnover. Vai pagar 8 mil? Tem mais 13 milhões de desempregados aí. Boa parte desses 13 milhões com carro querendo pelo menos ter uma rendinha para poder levar o alimento. É o tal do idiota útil, é o tal da massa de manobra, é o tal do inocente útil ou o analfabeto político. Entenderam aonde eu quero chegar? Desenhar eu não vou. Desenhar não dá. Então quando
um grupo, que seja de Zap Zap, de Facebook, pede um engajamento, mas o cara vai. Quando o presidente do sindicato pede para você, vai, luta, defende uma causa. Não fica sendo leãozinho de Zap Zap, frustradinho lá, simplesmente questionando quem faz, criticando quem faz. E no meu caso, fala, você é taxista, você é motorista. Cara, eu sou empresário, eu sou um empresário. Eu sou um gestor da minha empresa. Hoje eu não estou trabalhando. Tá? Hoje eu não estou trabalhando. Estou vindo no mercado comprar pão, leite e tudo que está precisando na minha casa. Entendeu? É assim que funcionam as coisas. E para esses ilustradinhos,